Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo fala-nos da fé, da responsabilidade e do serviço. As três leituras estão profundamente ligadas. Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta-nos Eliasim, a quem Deus confia a chave da casa de Davi. Porém, sobre os seus ombros, a chave. Só para nós percebermos que a chave, o que fala o profeta Isaías, representa a autoridade, mas também a responsabilidade. E quem recebe uma chave, recebe a missão de cuidar. Não recebe um privilégio para se colocar acima dos outros, mas uma responsabilidade para servir. Esta palavra deve fazer-nos pensar nas nossas responsabilidades que nós recebemos, tanto na nossa família, como no nosso trabalho e, sobretudo, também na igreja. Muitas vezes, caríssimos, infelizmente, nós podemos fazer o contrário do que Deus espera. Em vez de colocarmos os outros à nossa frente, colocamos-nos acima deles. Em vez de servir, queremos sempre mandar. Ou em vez de escutar, queremos ser escutados. Até na igreja, podemos transformar um ministério em poder, uma função em privilégio e um serviço em motivo de orgulho. Mas uma responsabilidade recebida de Deus nunca nos torna donos dos outros. Porque quanto maior a missão, maior deve ser a humildade. Na segunda leitura, São Paulo contempla a grandeza de Deus e exclama: a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Esta palavra, caríssimos, coloca-nos no nosso lugar. Tudo o que somos e temos é dom de Deus. Os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas responsabilidades não são motivos para nos sentirmos superiores. Somos apenas administradores daquilo que nós recebemos. Por isso, nós precisamos aprender a confiar em Deus e reconhecer que nem sempre
temos razão, ou nem sempre sabemos tudo, e nem sempre a nossa maneira é melhor. No Evangelho deste domingo, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro tomou a palavra, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus entrega-lhe as aves do reino. Nós percebemos que Pedro recebe esta autoridade, mas não para dominar. Ele recebe uma missão para cuidar da igreja. Aqui, irmãos caríssimos, está o centro da palavra de Deus hoje. A autoridade cristã é um serviço. E Jesus não nos chama para estar acima dos outros, mas para estar ao lado dos outros. E o verdadeiro responsável é aquele que sabe escutar, sabe acolher, sabe perdoar, sabe unir e também ajudar. Então, na igreja, não devemos perguntar quem é mais importante, mas a nossa pergunta será, ou sempre, quem precisa de mim? Não devemos procurar reconhecimento, mas procurar fazer sempre o bem para os outros. Por isso, caríssimos irmãos, hoje nós precisamos também perguntar ao nosso coração: quando eu recebo uma responsabilidade, será que estou a servir ou estou a procurar o poder? Estou a construir a comunhão ou criar a divisão? Com o cargo que eu tenho, será que estou a ajudar os outros na minha comunidade a crescer ou estou a colocá-los abaixo de mim? Irmãos, se realmente acreditamos que Jesus é o Filho de Deus vivo, então a nossa fé precisa aparecer na nossa maneira de viver. Porque não basta dizer: Senhor, eu creio, mas é preciso viver como Ele viveu. Por isso, neste domingo, caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor que nos livre de orgulho e nos dê um coração humilde, e que todas as nossas responsabilidades que recebemos sejam usadas para abrir as portas, aproximar as pessoas e construir a comunidade. E que nunca usemos aquilo que Deus nos confiou para nos colocarmos acima dos outros. E que, quando Jesus nos pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós possamos responder, não apenas com as nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, e eu quero seguir-te servindo os meus irmãos. E assim seja.